Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Estamos nessa manhã de quinta-feira, dia 2 de outubro. Alguns de vocês, com certeza, já devem ter participado de alguma celebração eucarística dos fiéis defuntos. E vamos, então, rezar hoje, não só por nós, mas também vamos lembrar dos nossos irmãos já falecidos. Nós que conhecemos um belo canto da nossa igreja que diz: a vida para quem acredita não é passageira ilusão, pois a morte se torna bendita porque pai e filhos se encontrarão. Então, para nós cristãos, a morte não é o fim, e sim esse início dessa vida, dessa comunhão, dessa presença em Deus. É isso que nós queremos, então, celebrar com a festa, com essa solenidade dos fiéis defuntos que estão se preparando para um dia já estar em Deus. Então vamos, no programa de hoje, refletir mais uma vez a palavra de Deus e também rezar pelos nossos irmãos que já partiram e já se foram apresentar diante de Deus. Comemoração dos fiéis defuntos. Nesse dia, ressoa em toda a igreja o conselho de São Paulo para as primeiras comunidades cristãs. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não vos entristeceis como os outros que não têm a esperança. Assim sendo, hoje não é dia de tristeza e lamúria, e sim de transformar nossa saudade e lágrimas em força de intercessão pelos fiéis que estão no purgatório e contam com as nossas orações. O convite à oração feito pela Igreja fundamenta-se na realidade da comunhão dos santos, onde, pelo sacramento do batismo, são oferecidas preces, sacrifícios e missas pelas almas do purgatório. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Amém. Vamos fazer memória, então, dessa festa que nós celebramos hoje, que é os fiéis defuntos. Como São Paulo nos lembra, nos recorda hoje, hoje não é dia de lamúria, não é dia de lágrimas, mas sim um importante dia de oração, de intercessão pelos nossos irmãos que já partiram. Muitas vezes, muitas pessoas têm a impressão de que a pessoa morreu, ela já vai imediatamente se apresentar a Deus. Sim, aquelas pessoas que viveram o Evangelho radicalmente na sua vida, como nós vimos no programa de ontem, de Todos os Santos, esses sim vão imediatamente para o reino dos céus. Mas aqueles que ainda têm alguma coisa, algum pecado, que precisa de correção para estar na presença de Deus, então passa pelo purgatório, essa realidade que Deus criou para que nós purificássemos, para estarmos santos, para estarmos puros na sua presença. Então hoje nós somos chamados a rezar por esses irmãos. Por isso, vamos ouvir a palavra de Deus, que vai orientar então o nosso programa de hoje, que vamos assim rezar então mais fortemente pelos nossos irmãos, entes queridos já falecidos. E o evangelho que nós vamos meditar hoje é o evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 37 a 40. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos que o Pai confia virão a mim, e quando vierem a mim eu não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, após a proclamação dessa passagem do Evangelho de São João que nós acabamos de ouvir, nós percebemos que Jesus veio de Deus, veio da Trindade e entrou na história da humanidade não para nos condenar, e sim para nos salvar. E Deus Pai entregou então toda a humanidade nas mãos de Jesus, para que ele pudesse, como pastor, nos conduzir aos prados eternos, a Jerusalém celeste. E Jesus então veio a este mundo e anunciou a palavra de Deus. E como a gente já conhece a palavra de Deus, a gente percebe que
ao ouvir essa mensagem de Jesus, o que acontece? Há dois tipos de postura. Aqueles que ouvem e acolhem a mensagem de Jesus e começam a segui-lo, ou aqueles que ouvem a mensagem e rejeitam, pensando que Jesus é apenas um lunático, que Jesus não tem poder nenhum, que Jesus só quer desviar as pessoas da verdadeira religião. Então nós somos chamados a perceber em qual grupo de pessoas nós estamos. Daqueles que realmente ouvem a palavra de Jesus e muda tudo, muda de maneira radical a sua vida para colocar em primeiro lugar a vontade de Deus, ou ainda ficamos desconfiados, duvidamos da existência de Deus, do poder de Deus, dessa presença salvadora de Jesus aqui no meio de nós. Nós somos chamados então, caríssimos irmãos e irmãs, como Jesus disse, Ele veio para nos salvar. E aquele que realmente ouve a sua palavra e adere o seu ensinamento, com certeza essa pessoa vai assim ser participante com Ele no reino dos céus. Porém, como a gente lembra hoje da festa dos fiéis defuntos, hoje nós fazemos então a recordação e até uma catequese a respeito então da vida futura. Ou seja, para estarmos na presença de Deus, só vão estar os santos, os verdadeiros santos, os puros, aqueles que realmente alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porém, aqueles que ainda têm alguma falha, algum pecado, alguma coisa que impeça de estar na presença de Deus, essa pessoa então vai passar por esse período chamado de purgatório, que nada mais é que um período de purificação para estar plenamente santo, para estar na presença de Deus. Sabemos que quem está no purgatório não pode mais ir para as trevas, e sim só se aproximar cada vez mais de Deus. Porém, caríssimos irmãos e irmãs, nos ensina a teologia católica que a pessoa que está no purgatório, ela não pode mais rezar por si. Ela necessita, então, da oração de cada um de nós. Por isso que nós somos chamados diariamente a rezar por aquele que já partiu, a pedir, então, missas para aquela pessoa, para que possa acelerar esse processo de purificação, para que o quanto antes esse nosso ente querido que tanto amamos possa estar na presença do Deus vivo e verdadeiro. Então que nós possamos praticar esse gesto de caridade, de rezar por eles, porque muitas vezes nós podemos pensar, não, eu tenho que rezar por mim, eu tenho que rezar pela minha família que está aqui, mas muitas das vezes a gente esquece. Talvez tenha um parente que faleceu já tem muito tempo, cai no esquecimento. E muitas das vezes, muitas pessoas não lembram de rezar por ele. Então, eis a missão de cada um de nós de rezar, sim, pelos nossos irmãos, para que, se eles estiverem nessa realidade do purgatório, possam se purificar o quanto antes, mais rápido, para estar na presença de Deus. Se a oração que eu faço não está, se a oração que eu faço para aquele ente querido que está ali, que eu penso que está no purgatório e ele não está lá mais, então Deus vai aplicar para aquelas almas mais esquecidas, mais necessitadas de oração. Ou seja, a nossa oração nunca é desvalida. A nossa oração sempre vai ter, assim, frutos, que nós possamos rezar, pedir para rezar missas para esses nossos entes queridos falecidos. E o dia dos fiéis defuntos é para realmente rezarmos. Claro que nós vamos recordar muitas das vezes, vamos ter momentos, vamos recordar daquele tempo que nós vivemos com os entes queridos, mas sem desesperar, porque Deus, Jesus é a nossa esperança de salvação, como nós vimos no Evangelho de hoje. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para nos salvar e nos apresentar a esse Pai que é misericórdia e que ama e deseja salvar a todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, caríssimo irmão, caríssima irmã, também façamos, nesse momento do programa, a nossa oração de consagração à Santa Rita de Cássia, a Santa Rita das Causas Impossíveis, que ela nos ajude, então, a viver uma vida de santidade, para que não precisemos, não necessitemos de passar pelo purgatório, mas que o nosso testemunho do Evangelho seja tão radical que nós possamos imediatamente nos apresentar diante de Deus. Façamos então a nossa oração de consagração a ela
Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Assista logo mais, às 18h15, o programa Segue-me, que sempre traz uma novidade para você. Também queremos convidar a você, meu irmão, minha irmã, para participar da Missa dos Fiéis Defuntos, na Igreja Matriz de Santa Rita, às 19h30. Você é o nosso convidado. Caríssimo irmão, caríssima irmã em Cristo, estamos chegando ao final do nosso programa nesse dia dos Fiéis Defuntos. Quero então dar essa bênção para você, para que você realmente possa perceber o quão é importante nós vivemos essa vida de santidade. Assim como Jesus veio para nos salvar, para nos tornar santos, para nos apresentar diante de Deus, essa bênção também já é um princípio, já é um sacramental com esse desejo de que você possa viver essa santidade de Deus na sua vida. E que você não deixe de rezar então, hoje e todos os dias, pelos entes queridos já falecidos e por todos aqueles que encontram nessa realidade necessitando de orações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.